Você já se perguntou se o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida? Será que a salvação se perde quando a pessoa escolhe o pecado em vez de Deus? No podcast Eu Acredito, o pastor César Cavalcante falou sobre esse tema tão polêmico, explicando a diferença entre a liberdade humana e a onisciência de Deus. O que ele disse pode mudar a forma como você entende a salvação. Essa questão da salvação, ela se torna um pouco complexa devido a essas perspectivas que nós temos, né? Porque ao mesmo tempo que eu acredito que a pessoa perde a salvação por escolher isso, tem a igreja, escolhe para o bar, né? Tem a santidade, escolhe o pecado. Ela também se torna complexa nessa questão do nome estar escrito no livro da vida, agora eu pequei e foi apagado. Aceitei Jesus de novo, foi aceso. Pequei, apagado. Me encontrei, me arrependi, o Senhor escreveu meu nome de novo. Como é que entende isso? Porque dá uma ideia assim, né? Pequei, olha, não vou ser salvo. Eu não sou calvinista. E para não me confundir, eu inclusive não sou nem calvo mais. Agora você tem cabelo, né, pastor? Aí, e pastor, ficou bonitão, hein? Cabelo assim, né? Agora tem cabelo. Que é o seguinte. Já colocou cabelo para não ser chamado de calvo. Eu falava assim, eu não sou calvinista, mas sou calvo só. Mas, bem, brincadeiras à parte, como é que fica essa conta, né? Me repete a pergunta. É complexa essa questão de salvação, porque uma vez que você é salvo, a gente pode perder a salvação por escolha nossa, certo? Uhum. Mas existem os calvinistas que falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Os arminianos... o livro da vida. O livro da vida. Os arminianos... Sim, fica escrevendo e apagando. E acredita que uma vez que você se converte, seu nome é escrito no livro da vida. Se afastou, o nome foi apagado, né? Vamos lá. O livro da vida é um livro pronto na Bíblia. Embora eu não seja calvinista, o calvinista está certo quando ele diz assim, o livro da vida está pronto. Isso é verdade. Porque na Bíblia tem pelo menos 2 textos, e se tem mais, mas 2 são muito contundentes, que falam assim, lá, Apocalipse 13, por exemplo, deixa eu ver se eu acho isso aqui meio que na raça, eu não lembro o versículo, mas ele fala assim, e adoraram a besta aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse 20, 15, 20. Não, eu acho que é o capítulo 13, mas pode ser que eu esteja errado. Mas, seja como for... não, o Apocalipse 20, 15, eu acho que todo aquele que não foi encontrado com seu nome escrito no livro da vida serão lançados no inferno. Isso. Seja como for, o livro da vida está escrito desde a fundação do mundo. Falta para a gente entender como é que funciona essa logística. Então, não tem um anjo escrevendo e apagando nomes. Na Bíblia não tem isso. Isso é alguns irmãos entendem assim, mas não é o que a Bíblia diz. Então, o livro da vida é um livro pronto. Pastor, isso combina com o homem ter liberdade? Então, essa é a questão. Porque a gente tem que entender o que é onisciência. E parece-me que os irmãos deterministas não entendem. Porque os irmãos deterministas, eles entendem que onisciência, na cabeça deles, onisciência é Deus sabe tudo porque ele determinou. Isso não é onisciência. Isso não é onisciência. É lógico que você sabe tudo que você fez. Ué, você que fez? Sim. Isso só é uma boa memória. Não é onisciência. Onisciência, Fábio, é saber tudo sobre todos, o tempo todo, sem ter determinado nada. Isso é onisciência. Eu fiz um livro, entrego para você um livro de romance de 2.000 páginas e falo assim para ele, esse aqui é meu livro de romance. Aí você fala assim, como que termina? Aí eu falo, a mocinha fica com o príncipe, casa e tem 5 filhos. Aí você diz assim, caramba, e como que você sabe? Eu falo, eu que escrevi. Eu sei tudo. Ou seja, o Deus determinista, ele sabe tudo porque ele determinou. Isso não é onisciência. Deus, o senhor sabe tudo? Sei tudo. Por quê? Porque eu determinei tudo. Então o senhor não sabe tudo, o senhor sabe tudo que o senhor determinou. E isso não apenas não é onisciência, como te compromete. Tem um crime acontecendo agora? Tem. Foi Deus que determinou para o determinista. Tem um estupro acontecendo agora?
Então foi Deus que determinou? O determinismo e uma parte do supralapsarianismo, que é uma linha do calvinismo, entende isso. Deus determinou tudo. O bem e o mal. O bem, tudo. Determinou a roupa que você escolheu. Determinou a roupa. Eu participei de um debate no Inteligência Limitada uma vez com um calvinista. Ele falou: essa roupa foi Deus, determinou da eternidade que eu ia estar com essa roupa aqui. Isso é determinismo. E determinismo confunde o que é onisciência. Onisciência não é... Porque se Deus determinou tudo, primeiro, além dele não ser onisciente, tudo que ele determinou o compromete. Isso é muito perigoso, né? Porque eu posso sair daqui num bar e dizer, não, Deus determinou que eu ia... Não, tudo que Deus... E tudo pode comprometer Deus, porque Deus está por trás de tudo isso. Só que isso não combina, por exemplo, com o juízo. Se vai ter juízo final, imagina, um Deus que determinou tudo não pode julgar as pessoas. Porque ele que determinou. Como eu sou Deus, eu vou te julgar por aquilo que eu mandei você fazer? Aí não é um Quer Deus, dizer, não é Deus aí, na verdade. entende? Né? É um ditador. Então, o problema dos irmãos deterministas é a falta de compreensão do que é onisciência. Eu dei o exemplo do livro de romance. Aí você escreveu o livro de romance, aí você entrega para mim 2.000 páginas, aí eu falo assim para você: eu nunca vi seu livro, nunca te vi. Aí você entrega: pastor, fiz esse livro aqui, divulga esse livro, me ajuda. Aí eu pego o teu livro e diz assim: a mocinha casa com o cara e tem 5 filhos, né? Aí você diz assim: Tu és profeta. como o senhor sabe? Aí eu digo: porque eu sei tudo. Isso é onisciência. Ou seja, onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo, a qualquer tempo, sem ter determinado nada. Enquanto a gente está falando aqui, quantos acidentes, infelizmente, estão acontecendo? Carro, moto batendo. Deus já sabia? Já. Foi ele que mandou o cara ficar no celular para bater o carro? Não. Mas ele sabia. Deus não arregala o olho. Deus não leva susto. Deus não fala: e agora, quem poderá me defender? Isso aí é o Chapolin. Deus, ele sabe tudo. E como Deus sabe tudo, o livro da vida está pronto. O livro da vida está pronto. Porque alguém agora está se convertendo. Alguém agora está saindo do caminho. E Deus já sabia. Deus não arregala o olho. Deus não fala: e agora? Deus já sabia. Por isso o livro da vida está pronto. Mas o fato do livro da vida estar pronto não tira da pessoa a responsabilidade pelas suas atitudes. Porque a livre agência, livre-arbítrio, para mim as palavras livre e arbítrio não se necessitam, mas tudo bem. A liberdade humana, ela é um fato. E eu sei disso porque vai ter juízo final. Eu vou ser julgado. Ou no Bema, que é para o salvo, ou no juízo final do trono branco, que é para o perdido, vai ter um juízo, vai ter um julgamento. Pelas escolhas do homem. Exatamente, cada um vai ser julgado por aquilo que ele quis fazer. Porque se Deus determinou tudo, o Judas tinha que ir para o céu. Se Deus determinou tudo, o Judas levanta a mão e falou: peraí, eu estou no lugar errado aqui, porque qual o lugar que fica quem só obedeceu? Porque eu fui programado para isso, né? Então eu só fiz o que Deus mandou, né? Os então, soldados que crucificaram a Jesus também. Todo mundo. Todo mundo. Se o jogo é de cartas marcadas, todo mundo é servo de Deus. O estuprador que está estuprando, foi Deus que mandou? Foi, então ele está servindo a Deus. Ele está servindo o propósito dele. Você tá vendo onde vai dar, cara? Isso é pesado, é pesado. Tá vendo onde termina? É. Então, não dá para tirar a liberdade humana. O homem é responsável pelas suas próprias escolhas e por isso será julgado. Um Deus que determinou tudo não pode mandar profeta. Porque o profetismo, o que é o profetismo de Israel? É o profeta chegando lá e falar assim: pessoal, o que nós combinamos? Por que vocês estão se desviando? Por que tá dando errado? Por que vocês estão adorando outros deuses? Por que vocês não sei o quê? Porque não é assim. A vontade de Deus é essa. Olha, se Deus determinou tudo, por que ele tá mandando um profeta? Aliás, por que a gente prega? Não tem Deus determinou então quem vai ser salvo, quem não vai. Por que você prega? Não, para que ele se manifeste. E se você não pregar, não manifesta? Você está entendendo? Então, o determinismo é um problema. Deus não é autor moral do pecado, nem da iniquidade que acontece no mundo. Não foi Deus que determinou que o teu pai
capotasse o carro porque saiu bêbado. A responsabilidade é do teu pai. E ele vai responder diante de Deus por aquilo. Não foi Deus que determinou. Entende? Então, o livro da vida, que tudo é por causa do livro da vida. Está pronto ou não está? O livro da vida está pronto, mas por causa da onisciência de Deus. E a onisciência de Deus não tira a liberdade do homem. Deus não deixa de ser onisciente porque ele te deu liberdade. A sua liberdade é verdadeira. Mas acima da sua liberdade existe Deus, que está fora do tempo e sabe tudo que você vai fazer. Enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, quantas crianças nasceram? Muitas. Deus sabe com quantos anos cada uma vai morrer? Sabe o nome de cada uma delas, quantos filhos vai ter e como elas responderão ao evangelho? Sabe? Mas foi Deus que é o culpado da pessoa não aceitar? Não, Deus sabe. E porque ele sabe o nome dessas crianças que estão nascendo nesse minuto, ou está ou não está no livro da vida. E isso não tira dessas crianças a responsabilidade. Mas o senhor falou aí, o nome dessas crianças está ou não está. Então, há nomes que estão e há nomes que não estão? Exatamente. O salvo só está no livro da vida o nome dos salvos. Então o senhor está dizendo que alguns já nascem para ser perdidos? Não, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que ele não nasceu para ser perdido, ele nasceu. Só que Deus, que está fora do tempo, ele sabe se essa pessoa vai ser perdida ou não. Ou não sabe? Ah, sim. Sabe. E pronto. Mas a responsabilidade é da pessoa. Porque o evangelho vai chegar a ela vai negar. A responsabilidade é dela. Porque ela vai negar, o nome dela está ou não está no livro da vida. É assim que eu entendo. E daqueles que o nome está no livro da vida, pode ser apagado? Não. Aí entra dentro da eleição, né, pastor? Por conta da onisciência de Deus. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Mas aí entra dentro da eleição. Se tem uns nomes... O salvo é o eleito. Quem é o eleito? É o salvo. Todo eleito na Bíblia é o salvo. A doutrina da eleição é bíblica. Mas aí não entra dentro da questão que uns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição? Agora, a pergunta que fica... Que Deus é esse que permite uns nascerem para ser salvos e outros nascerem para ser perdidos, sofrerem a eternidade? Então, Deus, eu acabei de dizer, né? Eu acho que eu não estou sendo claro o suficiente. Deus não fez um time para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Isso vai depender da escolha de cada um deles. O que eu estou dizendo é que acima dessa escolha tem a onisciência de Deus. Ele já sabe. Deus já sabe. Mas a pessoa tem a sua escolha, porque o julgamento é honesto. O juízo final é verdadeiro. Não é um jogo de cartas marcado, não é um teatro. Tanto o Bema, o Tribunal de Cristo, quanto o juízo final, o juízo do Grande Trono Branco, são julgamentos honestos. Deus não está brincando, falando uma coisa, mas ele tem uma outra vontade aqui. Não. Quando a Bíblia diz que ele quer salvar a todos, é verdade. Quando a Bíblia diz que ele ama todos, é verdade. É verdade, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão se enquadrar, nem todos vão se render a Jesus Cristo. Mas o amor de Deus é para todos. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Todos os homens. Agora, próximo versículo. Educando esses homens, quer dizer, há uma pedagogia na graça de Deus que transforma homens, entende? Agora você se submete a essa pedagogia de transformação, aí é um outro departamento, aí o boleto tá com você agora, você que vai se submeter ou não. Eu vou me submeter, tá, Deus já sabia. Eu não vou me submeter, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter durante 15 anos, depois vou virar um demônio, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter, depois eu vou virar o demônio, depois eu vou me arrepender, Deus também sabia. Só não intervém nas situações, deixa o homem escolher. Deus intervém também. Por exemplo, quando ele manda alguém, um profeta, ele está intervindo. Quando ele manda alguém pregar o evangelho, ele está intervindo. Só que ele também já sabe como a pessoa vai reagir. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Bora estudar onisciência. Os homens são importantes. Onisciência, onibenevolência, onipotência, onipresença. É importante a gente saber. Mas o problema é que as pessoas entendem onisciência como sendo Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ser perdidos. Se isso é verdade, então a proposta do evangelho não é exatamente honesta.
Entende? E eu entendo que a proposta do evangelho é exatamente honesta.